o abuso, seja ele qual tipo que for, ele não vem de Deus. Então, baseado nisso, não importa o quanto predadores narcisistas usem o nome de Deus para te manipular, para te controlar. Então, não continue em um relacionamento abusivo, porque essa pessoa narcisista usa o nome de Deus para conseguir tudo o que quer de você, para te manter ali preso no cativeiro. Porque as pessoas mais cruéis, pode ter certeza que elas conhecem a Bíblia de frente para trás, elas conhecem a palavra mais do que ninguém. São julgadoras, vivem criticando a vida alheia, vivem envenenando animais por aí, vivem se mostrando como pessoas civilizadas e em casa vivem abusando da família, dos filhos, vivem maltratando animais em cativeiro também, sem falar que sabe-se lá o que não fazem por aí, sem que ninguém perceba. Muitas vezes conviver com essas pessoas pode ser o ciclo do terror. E por que essas pessoas conhecem tanto a palavra de Deus, conhecem a Bíblia de frente para trás e fazem tudo de ruim que fazem? Se comportam tanto de tal maneira? A resposta é simples. Porque elas conhecem a palavra, mas elas não conhecem Deus. Elas só falam sobre a Bíblia, sobre o conhecimento que elas têm sobre a palavra, que é o que elas buscam, que é o que elas precisam para encher o ego delas. Porque usando a palavra de Deus, elas vão ser respeitadas, elas vão chamar a atenção e elas vão receber elogios por conhecer a palavra de Deus. Mas o mais importante que elas esquecem é que é o amor que edifica. É construindo uma intimidade com Deus que é possível dar vida à palavra dele. Então essas pessoas, elas não conhecem o verdadeiro Deus. Elas acham que conhecem Deus lendo a Escritura. Mas elas se recusam a ir a Deus, elas se recusam viver como Deus quer que elas vivam, se recusam ser quem Deus quer que elas sejam. E o pior, elas se recusam se submeter, se humilhar e se entregar a Deus. Então você vai encontrar essas pessoas e vai ver que elas falam uma coisa e elas vão fazer outra coisa totalmente diferente. São pessoas que caem em contradição o tempo todo. Esse tipo de pessoas, elas vão justificar tudo de ruim que elas fazem, todo o comportamento abusivo delas, usando o nome de Deus para fazer você ou qualquer pessoa que seja submeter a ela e fazer o que ela quer. O relacionamento abusivo não é para você ficar nele. Você não é responsável pela forma abusiva que você foi tratado. A culpa pelo comportamento do outro não é sua. E o abuso que você sofreu não deveria ter acontecido. Tudo que você passou dentro de um relacionamento abusivo não foi certo. E não é certo também você ficar dentro de relacionamentos abusivos por causa dos seus filhos. Não é o que Deus quer para a sua vida ficar em relacionamentos abusivos por qualquer razão que seja. Porque dentro daquela prisão, você jamais conseguirá ser quem Deus te fez para ser. Quem Deus quer que você seja. Porque o que é pior do que o abuso? O que é pior do que ver seus filhos se tornarem narcisistas? O que é pior do que ver seus filhos serem tão abusados quanto você? Será mesmo que a sua situação financeira é mais importante para você sair do abuso? Será que continuar em um relacionamento abusivo é mais importante para você do que salvar a sua própria vida e a vida dos seus filhos? Passar fome e ficar embaixo de uma ponte é pior do que o abuso? Você acha realmente que sair de casa sem dinheiro para salvar a sua vida e dos seus filhos é pior do que ficar sofrendo abuso todos os dias, sendo destruída lentamente? Será que ficar na prisão, sofrendo um abuso diário e esperar o seu espírito ser completamente destroçado pelo abuso é mais importante do que as questões financeiras para sair do abuso? Essas são questões que pessoas que estão vivendo em relacionamentos abusivos têm que começar a se perguntar. Será que eu escolher ter dignidade, escolher uma vida melhor, não é mais importante do que ficar aqui no abuso? Até você perder toda a sua dignidade? A questão que eu quero que você reflita é que se você fica em uma relação abusiva, esperando para ter dinheiro para fugir, muitas vezes você vai ficar ali esperando que os seus filhos cresçam para você sair do abuso. Muitas vezes você vai ficar ali e você vai ficar tão quebrado internamente que você vai perder toda a sua dignidade, toda a sua força, toda a sua fé,
toda a sua esperança e toda a sua coragem, porque é isso que o abuso faz. E quando você tiver condições financeiras e quando seus filhos crescerem e você puder sair do abuso, você não tem mais força para sair dali. Isso se você ainda estiver vivo. Muitas vítimas ficam esperando o dia de conseguir dinheiro para sair de uma relação abusiva. E, infelizmente, talvez esse dia nunca chegue. Porque você vai ficar ali vivendo com o abusador e muitas vezes a única forma que você vai conseguir sair é saindo do abuso para ir para o cemitério. Que é assim que acontece com muitas vítimas, é uma triste realidade. E que acontece todos os dias, porque elas ficam ali vivendo com o abusador, esperando o dia certo, o momento certo, a situação financeira perfeita para poder fugir do abuso, para poder largar tal psicopata. O que as pessoas vítimas de predadores narcisistas têm que entender é que qualquer hora é hora, qualquer momento é momento. O suficiente é o suficiente. O momento é agora para sair de um relacionamento abusivo, que o amanhã talvez nunca chegue. Com filho, sem filho, com dinheiro, sem dinheiro, qualquer lugar em paz, mesmo que seja embaixo de uma ponte, é melhor do que ficar sofrendo abuso. E também não estou aqui dizendo como você tem que viver a sua vida. Estou aqui expressando o meu ponto de vista baseado no que eu acredito. E você também tem o direito de concordar ou discordar plenamente. Eu só venho aqui para abrir o seu olho, para que você reflita, para que você veja o que é pior do que ficar no abuso. O que é pior do que ver seus filhos sendo abusados e se tornando narcisistas? Ou sofrer qualquer outro tipo de abuso além do emocional. Pode ser o sexual, pode ser o abuso físico. A realidade que você está vivendo dentro de uma relação abusiva não é pior do que sair sem nada? Ficar no abuso é melhor do que sair sem nada e pedir um prato de comida a alguém? Você acha realmente que é melhor ficar dentro de um relacionamento abusivo do que sair e pedir ajuda a qualquer pessoa? Se você confia em Deus e você tem fé, você não está só. Quando você caminha com Deus, Ele envia anjos, Ele envia pessoas para te ajudar, para te auxiliar. E essas pessoas, esses anjos, eles te ajudarão de alguma forma. Porque Deus quer que você mova para que Ele mova também. E mudando aqui de tópico rapidamente, você já esteve com uma pessoa narcisista e ela sabia de coisas que você nunca contou para ela? Coisas que às vezes você só pensou assim alto no seu pensamento e você nunca abriu a boca para falar para ninguém e essa pessoa sabia. Se você está se relacionando com ela, você está dando permissão para elas te acessarem. Então você vai ficar recebendo vários pensamentos intrusos. E obviamente são pensamentos negativos. Então quando você ainda está com a pessoa narcisista ou mesmo após o descarte, se você tiver pensamentos suicidas, se você por acaso sentir vontade de sair por aí brigando com todo mundo, ou também você pode começar a pensar coisas ruins sobre você mesmo. Começa a pensar que você é uma pessoa horrível. Você começa a pensar que você é uma pessoa idiota, uma pessoa burra. Isso tudo acontece porque você está linkado com essa pessoa narcisista. E esses demônios que controlam a pessoa narcisista, né, elas conseguem ler o que você pensa. E elas colocam na sua mente pensamentos ruins. Em Coríntios capítulo 10, versículo do 3 ao 6, diz: nós devemos dominar os nossos próprios pensamentos. Não é porque você pensa algo que você tem que colocar esse pensamento em ação. E não colocar esse pensamento em ação, principalmente se ele for ruim, isso é obediência a Deus. Porque o pensamento negativo, o pensamento de causar dano a você ou a alguém, é uma ação do próprio inimigo. Porque da mesma forma que Deus coloca pensamentos bons na sua mente, o inimigo também coloca pensamentos ruins na sua mente. Porque o pensamento que o inimigo coloca na sua mente, ele é um pensamento negativo, um pensamento destrutivo. Porque se nós não controlarmos os nossos pensamentos e a nossa mente e os nossos pensamentos irão nos controlar. E a nossa mente e os nossos pensamentos vão nos manter aprisionados, vão nos manter em uma prisão mental. Porque os pensamentos que vêm do inimigo, eles tiram a sua paz, o seu livre-arbítrio. Você fica inquieto, você fica angustiado e você fica perturbado. Lidando com pessoas narcisistas, a maioria dos pensamentos negativos que vem na sua mente, eles não são seus. Porque elas são pessoas que não existe um corpo ali dentro. Não existe um ser humano ali dentro. Tem um espírito demoníaco ali dentro controlando elas. Porque pessoas narcisistas, elas podem não ser possessas por espíritos demoníacos, mas elas estão sob a influência de um espírito demoníaco.
Por isso que pessoas narcisistas são mestres em manipulação, porque uma das formas que elas usam para implantar pensamentos negativos na sua mente é através da manipulação. Por todas as coisas ruins que elas falam de você. E como isso é feito repetidamente, você começa a pensar isso também repetidamente. Você fica só pensando em toda a negatividade a que você é exposta. Você absorve toda a negatividade de uma pessoa narcisista como se fosse sua. Você fica com um pensamento totalmente negativo e você começa a achar que esse pensar é seu. Você pensa que você é a pessoa louca, você pensa que você é a pessoa ruim. O que você não sabe é que você não precisa receber esse pensamento como seu. Você pode tentar reconhecer e controlar esses pensamentos intrusos e renunciar à ação do inimigo no seu pensamento. Porque se você é sempre uma pessoa positiva e você começa a ser só negativa, você tem que ser capaz de reconhecer que essa negatividade não é sua. Porque quando o inimigo te ataca, o primeiro lugar que ele te ataca é no seu pensamento, para você colocar esse pensamento em ação. E geralmente é sempre uma coisa ruim. Isso pode ser para você fazer mal a você mesmo ou para você fazer mal a alguém. Quando você está lidando com pessoas extremamente negativas e demoníacas, como pessoas narcisistas, você geralmente ouve 3 vozes. A sua voz, a voz de Deus e a voz do inimigo. E você tem que saber discernir de quem é a voz e de onde está vindo esse pensamento. E você lidando com pessoas narcisistas, ou mesmo que essas pessoas não sejam narcisistas, mas que estão sob a influência de um espírito do mal, esses espíritos podem tentar ler o seu pensamento. Se você deixar, se você der permissão. Quando você está forte, edificado em Deus, Deus não deixa nenhum demônio ler o seu pensamento, Ele te protege contra isso. Só que lidando e morando com pessoas narcisistas, como o abuso é constante, como as coisas negativas são constantes todos os dias, você fica muito estressado, você fica muito irritado, isso baixa a sua vibração energética e você passa a viver todos os seus dias em uma energia negativa. Porque convivendo com pessoas em um ambiente extremamente caótico e negativo, esses espíritos do mal não deixam você elevar a sua energia. Porque os ataques contra você são constantes. Por causa do abuso constante, da forma como você reage negativamente a isso, você se torna um livro aberto. Para que esses espíritos que operam através da pessoa narcisista controlem a sua vida, o seu pensamento, invadam a sua alma. E daí, diante de tudo isso, você fica fraca. Você só começa a pensar no pior, o caos só aumenta, o estresse só aumenta e você vai à loucura praticamente. E o resto você nomeia. Porque as pessoas narcisistas, elas são como um supercomputador. Eles te estudam, veem as suas reações, veem como você reage ao que eles falam. Elas veem tudo o que está acontecendo e elas podem tentar adivinhar o que você está pensando. Por isso que muitas vezes você diz, como é que essa pessoa sabe de tanta coisa se eu nunca falei isso para ela? Porque não é só sobre a pessoa narcisista, é só sobre os espíritos que estão ali operando dentro dela, te atacando secretamente ou explicitamente. E também porque as pessoas narcisistas, quando elas sugam a sua energia e fazem essa troca energética, elas pegam essa energia de tudo que virá para a sua vida no futuro. Pessoas narcisistas, elas são extremamente intuitivas e elas são extremamente inteligentes. Óbvio que essa inteligência é usada mais para fazer maldade. Reconhecer esses pensamentos intrusivos e dominar os seus próprios pensamentos começa com a autodisciplina. Quando nós aprendemos a dominar os nossos pensamentos. Porque se nós não estamos conscientes sobre o que nós pensamos, quanto os nossos pensamentos afetam o nosso dia a dia, nós também não conseguiremos ter consciência do que nós fazemos, de como nós nos comportamos. E muito menos nós teremos consciência de como nós reagimos aos eventos. A questão é, domine os seus pensamentos e os seus problemas diários serão facilmente solucionados. Porque a nossa vida só começa a dar certo quando a nossa mente é mais forte do que as nossas emoções. E você tendo o controle sobre o seu pensamento e sobre as suas emoções, você não tem serventia nenhuma mais para a pessoa narcisista. Ela jamais conseguirá te controlar de novo.
Então lute pelo que você acredita ser o certo e ser o melhor para a sua vida, mesmo que você tenha que fazer isso sozinho. Comece a dar para você mesmo o amor e a atenção que você vive dando para os outros. O mundo está cheio de pessoas corajosas, amorosas, fiéis, honestas. E se você não consegue encontrar uma, seja você uma delas. Seja você a primeira pessoa a ser assim. Porque antes de você ter essa pessoa que você deseja, que você merece, você tem que ser essa pessoa. Você tem que se tornar a pessoa que você quer encontrar. Porque nós somos treinados a acreditar que os nossos inimigos, as pessoas que nos odeiam, são pessoas que nós não conhecemos. São pessoas que estão longe de nós, que nós não amamos. Os nossos inimigos não são pessoas que nós não gostamos e que nós não amamos. Os nossos inimigos são pessoas que estão próximos a nós. São pessoas que nós crescemos com elas. Nossos maiores inimigos são as pessoas que nós mais amamos. Nós nos entregamos ao máximo. Porque nós ficamos tão cegos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos por elas, que nós deixamos essas pessoas nos machucar e tirar vantagem da gente. A sua vida, ela sempre vai mover em direção ao seu pensamento mais forte. Se você só pensa em pessoas que te traem, que te machucam, se você tem um pensamento vitimista, se você só pensa em coisas ruins, é nessa direção que a sua vida vai andar. Se você enche o seu pensamento de coisas positivas, tem pensamentos de se reinventar, de ser um ser humano melhor, de superar todos os obstáculos que vêm à sua frente. Pratica gratidão. Foca em você e em criar a realidade que você deseja, é para essa direção que a sua vida vai andar também. Tente manter um pensamento positivo forte na sua mente, que é nessa direção que a sua vida vai mover. E fazendo isso, você cria um estado mental de paz e positividade. Porque você não nasceu para viver sofrendo a sua vida inteira. Você merece ter paz, você merece ser amado e você merece ter uma vida melhor. Mas você tem que mudar a sua forma de pensar para você também mudar a sua forma de agir. E fazendo isso, a sua realidade irá acontecer. Porque você é o criador da sua realidade. Você é mais poderoso do que o seu pensamento. Você é mais poderoso do que as suas emoções. E você é mais poderoso do que você pensa. Então não desista, continue firme.